Carlos, vem aqui, por favor, meu querido. O seu testemunho de adotar alguém em oração me alegrou. E eu quero que Deus lhe use agora, Carlos também do louvor da nossa igreja, para ministrar a igreja. O que você me falou, me relatou já há alguns meses, e essa semana novamente, sobre a importância de adotar alguém em oração. Amém. Estou meio nervoso. Graça e paz. Eu relatei para o pastor há um tempo que Deus vai ensinando a gente em algumas situações. E em 2021, até está aqui, irmã Netinha, se acidentou. Eu não tinha hábito de oração, em casa nós não orávamos. A gente frequentava a igreja, né, em culto de orações, mas a gente não tinha o hábito de orar. Fazia oração em silêncio, né, eu tinha vergonha de orar em público. E ela se acidentou, acidente doméstico, quebrou o fêmur, eu me lembro, foi dia 28 de dezembro, numa época meio crítica, né, para se acidentar, né. Ela foi hospitalizada no trauma e fez a cirurgia. E eu não fui visitá-la. E passou-se um mês, passou 2 meses, e ela teria que ficar 4 meses de cama, né, não poderia movimentar, né. E ela já, na época, tinha 75 anos, já é diabética, sobrepeso, uma série de enfermidades, e não podia levantar. E eu fui adiando essa visita, fui adiando. Depois de 3 meses, minha esposa me cobrou e falou assim, você não vai visitar a irmã Netinha? Depois você pode se arrepender, né? Aí eu fiquei, né? E agora? Vou ter que ir, né? Aí chegamos lá, vi ela na cama, assim, já fazia 3 meses acamada. Então, quando eu me impactei, quando eu cheguei e vi ela na cama, nesse período, parece que teve alguns delírios, né? Muito tempo de cama, né? E eu não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Aí eu tomei um cafezinho, fiquei ali muito, assim, impotente. Aí fui tomar um cafezinho, na hora de ir embora, eu falei, vamos orar, irmã Netinha? Eu não tinha esse hábito de orar com ninguém. Aí fizemos uma oração, ela falou, não, vamos orar e tal. Fizemos a oração, ela deitada, e quando eu me levantei para ir embora, eu disse assim, eu me lembro até hoje, falei assim, irmã Netinha, eu venho todos os dias orar com a senhora. Aí Deus sussurrou assim no meu ouvido, né? Você não vai fazer isso, não minta para ela. Porque é impossível, né? Todos os dias, ela de cama, todos os dias, e o que eu podia fazer ali? Nada, não tinha o que fazer, além da oração. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração por telefone, né? Porque não tinha como eu ir todos os dias. Em 2000, foi provavelmente, assim, por volta de março de 2022. E ela prontamente, vamos orar. A partir desse dia, 2022, em março, todos os dias nós oramos. Tá, a irmã Netinha veio hoje. Se recuperou. Não tem nada no fêmur, tem a debilidade da idade e tudo mais, mas ela não tem mais nada na perna. Isso fez com que nesses 2 anos e pouco, né, vai fazer 3 anos, nós orássemos todos os dias. No começo eu colocava o celular para despertar, para me lembrar, né, final do dia. Quando eu não ligava para ela ligava para mim. E uma vez ela falou, eu fico esperando dar o horário para a gente fazer a oração. Isso depois de um tempo se tornou hábito. Hoje, quando eu estou corrido, eu me esqueço, minha esposa fala, já orou com dona Netinha? Né? E se tornou um hábito. O que eu senti no coração para dizer, às vezes nós colocamos a desculpa do trabalho, do compromisso. Eu falo por mim, porque às vezes a pessoa fala assim, ore por mim, eu falo, tá bom, vou orar meu irmão. Mas e se eu vou orar meu irmão, se perde durante o dia, né? Porque a gente se esquece. E hoje eu louvo a Deus por isso, que Ele está colocando em meu círculo pessoas para a gente continuar essas orações.
que eu acho muito importante é a oração. A oração pode muito seus efeitos. Mas nós temos hoje uma tecnologia que pode usar a nosso favor. E por que não um irmão, um conhecido, um vizinho, pegar o telefone? Não tem quem fale não para uma oração. Teve até um fato de uma parente minha em São Paulo, estava com o pai doente e tal. Aí eu liguei para ela para confortar. Não tinha o que fazer. Aí eu falei, vamos orar? Aí ela pegou, vamos. Aí fiz uma oração, quer dizer, Deus atende às nossas orações. E o que nós temos que procurar fazer agora nós temos um compromisso, eu e a irmã Netinha, não sou eu com ela ou ela comigo, nós temos esse compromisso com Deus. Né? E está a minha família aqui, todos sabem que a gente faz isso diariamente. Eventualmente, às vezes, não dá tempo que eu venho para a igreja, mas ela já sabe, ela faz a oração lá e eu faço a oração aqui. E isso se tornou um hábito, um bom hábito. Né? Então, o que eu compartilhei com o pastor e senti no coração de poder passar para os irmãos, porque a quarta-feira é ótimo, a oração aqui de quarta-feira. Do domingo, mas os outros dias? Né? O pastor sempre fala, e os outros dias? A gente entra na rotina do trabalho. E essa questão da oração virtual, usar a tecnologia para evangelizar, é importante. É importante mandar mensagens prontas, é importante. Mas a pessoa, eu me lembro, quando eu falei isso para ela, ela estava deitada, sem ter o que fazer, né? Nós começamos a orar especificamente pela perna dela. Ela está curada, o médico já disse, não tem mais nada, cicatrizou bem. A partir daí, hoje nós oramos pela família, teve uma situação que a filha dela, que cuidava dela, né? E precisou arrumar um emprego para trabalhar. Aí nós oramos, ela falou, e agora? Vamos orar? Vamos orar. E Deus levantou Sueli, que é a cuidadora dela, que hoje é da família. Está aqui, eu falo que é a agregada da família. Então eu vejo que Deus responde às nossas orações. Basta a gente pedir e persistir. O que eu tiro de conclusão, né? Depois de quase 3 anos, o porquê que a irmã Netinha quebrou a perna? Se ela não tivesse quebrado a perna, eu não estaria nesse momento de oração com ela. Hoje a oração se estende à minha família, à minha geração, todos os dias. E hoje a gente só agradece. Hoje eu ligo para ela e falo, tem alguma coisa a pedir, irmã Netinha? Ela, nós só tenho que agradecer. Amém. Aí a gente começa a orar pela família. E isso se estende. Quando tem as filhas dela, a gente ora em viva voz com todo mundo. Né? Então, o que eu sugiro, até faço um desafio cristão, né? Que que todo mundo tem um pedido a fazer, todo mundo tem alguém que precisa de uma oração, como o pastor falou, adote um irmão de oração. Ligue para ele e fale, vamos fazer o seguinte, que tal a gente orar uma semana, um mês? Porque isso cria um relacionamento com Deus. Né? Um desafio, o tempo que a gente tem é curto, né? A gente se esquece, mas a gente tem um telefoninho celular que tem um despertadorzinho. O meu desperta às 6 horas, aí eu tenho um outro compromisso de 7 horas, aí eu boto para despertar de 7 horas, porque aí isso faz com que a gente lembre. Quando eu me atraso, eu mando uma mensagem, opa, vou me atrasar um pouquinho, a gente pode orar depois. Isso faz com que nós possamos levar o Evangelho, ter essa comunhão com Deus e, principal, poder abençoar o outro. Tá? É o que eu tinha para compartilhar, tenho que agradecer assim, o que Deus tem feito. E está a irmã Netinha aí, bela e formosa. Deus abençoe, pastor. Foi uma bênção, amém. Dê um glória a Deus, amém. Adote alguém em oração. Lembrar de alguém, ore por aquela pessoa. E você vai tomar conhecimento que aquela pessoa estava precisando de oração naquela hora. Ore. Isso é muito importante. Estamos felizes pela vida de Edênia Moraes,
Pastor Jailton também, esposa Edene está aqui conosco, os músicos acompanhando. Que bênção. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos que amamos tanto. Muito obrigado.